Por que beber água é tão importante? Meu nome é Isabel Freitas, eu sou estudante de nutrição e por uma curiosidade e também por eu estar estudando bioquímica, estou fazendo uma revisão nas minhas férias e eu entrei dentro de um capítulo que era sobre a água, os eletrólitos. Aí eu tive a ideia de conversar um pouco com vocês sobre a água e a importância que é beber água. Parece um tema simples, mas muitas pessoas ainda hoje não têm esse conhecimento de que beber água é muito importante e não devemos beber água somente quando estamos com sede. O nosso corpo é constituído majoritariamente por água, em média 75%, e aprofundando ainda mais, as nossas células possuem em média 70% a 75% de água. É o nutriente mais abundante nas nossas células. Por essa razão, a água é um nutriente essencial, porque a água é envolvida em todas as reações bioquímicas do nosso organismo. E citando algumas das funções, as diversas funções que a água exerce no nosso organismo, podemos começar com a dissolvente universal. A água, ela dissolve a maioria das substâncias, se não quase todas. Solutos são como um imã para a água, e esses solutos a gente pode falar do sódio, do magnésio. Esses minerais, eles atraem a água e a água sempre irá em direção deles para que possa dissolver. Por isso que ela é chamada de solvente universal, porque ela é atraída pelos solutos dentro de uma solução. Ela sempre tentará manter o equilíbrio entre as quantidades de solutos. Uma das consequências de não beber água é a retenção de líquido. Uma das razões, da retenção de líquido, que existem várias outras razões, inclusive será tema para o nosso próximo vídeo, principalmente em pessoas que consomem alimentos ricos em sódio. O nosso corpo, ele, como um mecanismo de defesa, ele retém água para conseguir dissolver todo esse sódio, porque a pessoa não bebe água suficiente para conseguir dissolver todo o sódio que ela consome durante a dieta. Tanto que isso é explicado por um conceito que se chama osmose. Irá sair desse meio que não tem soluto, não é tão concentrado, para um meio que é mais concentrado, como um meio que possui mais sódio. Isso é a osmose, muito interessante. Outra função da água, e essa função é muito desconhecida, é que a água ela funciona como um lubrificante dos nossos ossos. Ela diminui os atritos entre os ossos, até porque, por exemplo, na patela, que é o osso do nosso joelho, possuímos um líquido sinovial, que ajuda a diminuir o impacto das nossas articulações. E esse líquido sinovial, ele é água, é um líquido extracelular. Outra função também é que a água ela funciona como uma termorreguladora. Por exemplo, aqui está muito calor e no calor, na seca, começamos a suar, ou até mesmo quando o nosso metabolismo está muito acelerado e a gente está treinando, começamos a suar, a perder água. Essa perca de água, na verdade, é uma dissipação de calor. Ela regula a temperatura corporal, tanto em altas temperaturas, como no calor e na seca, quanto no frio. A água também ajuda a manter o nosso corpo sempre quentinho. Ela transporta substâncias dentro das células. Essas substâncias, esses solutos, eles são dissolvidos na água, como eu já comentei com vocês na primeira função, que era dissolvente universal. A água ela dissolve esses solutos e transporta eles para dentro das células ou para fora das células. Ela é responsável por transportar o oxigênio e os nutrientes dentro da nossa corrente sanguínea, até porque o que vai influenciar o nosso volume de sangue é a nossa quantidade de água. Melhora o funcionamento de basicamente todos os nossos sistemas, sistema respiratório, sistema digestório e todos os nossos órgãos no nosso corpo. E é importante salientar e dar uma ênfase para o nosso sistema digestório, porque para aquelas pessoas que possuem intestino preso, não só a água, como também o consumo de fibras nos legumes, nas verduras, nas frutas, as fibras e a água auxiliam aquelas pessoas que possuem intestino preso. Então, se você tem intestino preso, a primeira dica que eu te dou é beba mais água, porque isso vai te ajudar a melhorar e a conseguir fazer cocô mais fácil. Outra função também da água, que inclusive eu achava que era até mentira, mas eu fui pesquisar e eu vi que sim, é verdade. A desidratação também pode causar sono. E eu descobri isso pesquisando, porque antes eu tinha visto isso num vídeo de um professor de concurso público, um professor muito bom,
E numa dessas aulas ele contou um caso que aconteceu com um aluno dele. Ele dormiu quando foi fazer a prova e não conseguiu fazer a prova. Gerou uma dúvida. Ela tem alguma relação com o sono? E sim, eu pesquisei e a desidratação ela também pode causar tanto a sonolência quanto a falta de concentração. E falando sobre a falta de concentração, o nosso cérebro possui em média 70% a 93% a 90% de água. Por isso é muito importante beber água não só para a saúde do nosso corpo, mas também para a saúde do nosso cérebro. A água, ela ajuda também a eliminar toxinas através da urina, né? Ajuda a excretar as toxinas para fora do nosso corpo. Imagina só, se não tivéssemos água e não excretássemos essas toxinas, isso poderia até ser fatal. São inúmeras as funções que a água exerce dentro do nosso corpo. Tem um conceito que se chama equilíbrio hídrico. Começando, perdemos água através da diurese, que é a urina, né, através do xixi. Perdemos água também durante as secreções, como salivas, o nosso suco gástrico do nosso intestino. Perdemos muita água também, com o suor. Perdemos água inclusive nas fezes e na respiração. Eu não sabia disso, mas é comprovado cientificamente que perdemos água durante a respiração e também durante a hematose, quando acontece aquela troca do gás carbônico com o oxigênio. E os mecanismos para que possamos consumir água propriamente, de forma direta, né, bebendo água, consumindo água líquida. Outro mecanismo também de obter água é através dos alimentos. Sim, através da sua dieta você também pode ingerir água inconscientemente em alimentos que possuem água naturalmente em sua composição, como por exemplo o alface, o chuchu, que é muito rico em água, a melancia e outros diversos alimentos que possuem água em sua constituição e consequentemente adquirimos água ao consumir esses alimentos. E para manter esse equilíbrio hídrico, a quantidade de água que perdemos deve ser igual à quantidade de água que consumimos. Tem que haver essa homeostasia. Mas qual é a quantidade recomendável de água para tomar por dia? Bom, a resposta isso é muito variável, vai depender de pessoa para pessoa, porque fatores como idade, sexo, fator atividade física, se você é uma pessoa muito sedentária, se você é uma pessoa muito ativa, pratica esportes, a quantidade de água é totalmente influenciada por vários fatores. Mas eu vou estar deixando uma tabelinha aqui com as quantidades recomendadas. Em média, os adultos precisam de 35 ml de água por quilo corporal. Então é só você fazer a continha de 35 vezes o seu peso, aí você obtém a quantidade sugerida de água para você tomar. Já para adolescentes, para crianças, para pessoas mais novas, é indicado que consuma mais água. Então a recomendação sai de 35 ml para 40 ml por quilo corporal. Falando sobre o fator atividade física, a prática de esportes, acabamos desidratando. E eu li um artigo em que é uma recomendação para que você não desidrate, porque como eu já contei para vocês, perdemos água durante a atividade física por causa do suor. Então é muito importante manter-se hidratado, porque sim, a desidratação ela pode impactar na sua performance durante os treinos. 2 horas antes você tem que beber meio litro de água, 10 a 20 minutos antes do treino você tem que beber mais 200 ml ou 300 ml de água, e ainda durante os treinos você tem que beber água, a mesma quantidade que você perde em suor. Por exemplo, você está lá treinando, aí você para com aquele treino intenso, você está no seu momento de descanso, dentro que você está no repouso, é bom que você tome uma quantidade de água também. Óbvio que em quantidades bem menores, você não vai beber 1 litro de água durante o seu repouso, porque isso pode causar aquela famosa dor de viado, né, como muitas pessoas chamam. Isso é bom tomar de golinho em golinho, tomar quantidades menores de água durante o repouso, apenas a quantidade que você perdeu de suor. E assim você vai evitar a desidratação durante os treinos, que afeta tanto a sua saúde quanto o seu desempenho durante as atividades físicas. Porque sim, né, a gente se desidrata durante os treinos porque a gente perde muito suor. E é importante repor essa perda para manter o equilíbrio hídrico, como já explicado para vocês. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo será como perder retenção de líquido.
É isso, tchau, tchau e obrigada pela atenção de vocês. Bebam água.